Caros alunos, bem-vindo a mais uma disciplina, a disciplina Língua Portuguesa 6. Como você já deve ter observado, constitui-se uma continuação das discussões já iniciadas em Língua Portuguesa 5. O trajeto que se procurou delinear de uma disciplina para outra teve como ponto de orientação a continuação dos elementos dispostos na ementa válida para as duas disciplinas. Dessa forma, num primeiro momento, abriu-se a discussão para o que é linguística textual, de que se compõe, o que estuda, e então agora, nessa etapa, tem-se como proposta reforçar alguns conceitos sobre a disciplina e averiguar detalhes que compõem o objeto de estudo da linguística textual, o texto. Espera-se que já seja claro para você que a linguística textual passou por momentos de estudo, análises, que possibilitaram um estudo desse objeto chamado texto, a ponto de encontrar nele as características que permitem sua estruturação, seu compartilhamento de informações e intenções. O texto, visto dessa maneira, passou a ser conhecido como um processo, ou seja, que tem em suas formas uma boa dose de informação dada pelo sujeito que o produz e um outro tanto de dados agregados por aquele que o recebe. O texto se completa na interação e não no momento do seu encerramento físico. Não deveria ser tratado como um produto, e sim como uma atividade de comunicação. Ana Cristina Bentes, em Introdução à Linguística 1, da editora Cortez, menciona um outro dado importante e que também foi registro nessa disciplina. Ela diz: sem dúvida, o surgimento dos estudos sobre o texto faz parte de um amplo esforço teórico com perspectivas e métodos diferenciados de constituição de um ou de outro campo, em oposição ao campo construído pela linguística estrutural, que procura ir além dos limites da frase, que procura reintroduzir em seu escopo teórico o sujeito e a situação de comunicação, excluindo das pesquisas sobre a linguagem pelos postulados desta mesma linguística textual. Uma das principais consequências desses estudos se deu sobre o enfoque que se fez de língua. Esta passou a ser tratada muito mais que uma estrutura ou simplesmente um código, e foi, através de um esforço teórico, iniciado na década de 60, tratada para além dos limites da frase. Entender essa situação facilita bastante quando o objetivo é entender o que se faz o texto ser texto. Parece estranho pensar nisso, pois como falantes, entendemos facilmente, através de nossas práticas linguísticas, quando um texto é um texto. Quando se entende um texto, ou quando a falta de nexo deixa o entendimento sem um lugar para ancorar, ele não deixa de ser um texto. Mas os teóricos do texto observaram que podemos entender como o texto pode ser estudado em seu processo de planejamento, de construção, de transmissão e recepção. Que mecanismos, então, fazem com que um texto seja claro, que atinja os objetivos desejados, sejam eles para informar, divertir, opinar? Um texto não é organizado de qualquer forma, e esse talvez seja o princípio em que se baseiam os estudos de linguística textual. Proponho que se veja a linguística textual, mesmo que provisória e genericamente, como um estudo das operações linguísticas e cognitivas, reguladoras e controladoras da produção, construção, funcionamento e recepção de textos escritos ou orais. Seu tema abrange a coesão superficial ao nível dos constituintes linguísticos, a coerência conceitual ao nível semântico e cognitivo e o sistema de pressuposições e implicações a nível de pragmática da produção de sentido no plano das ações e intenções. Perceba então como a linguística textual tem valorizado as ações humanas. As ações comunicativas pautam as construções textuais. No entanto, perceba também que a comunicação e o efeito da interação
só ocorrem porque há uma preocupação com a organização de um texto, seja ela de caráter linear, que é o mesmo do tratamento linguístico, de superfície textual, tratada pela coesão ou mesmo cognitiva, dos níveis de sentido e intenções aos quais se vincula o aspecto semântico, pragmático, realizadas pela coerência. Procurando ser coerente com esses princípios, é que o livro de Língua Portuguesa 6 contemplou essencialmente tópicos que se relacionam com o propósito da linguística textual, de investigar os elementos que estruturam um texto, unidade 2, e considerações sobre a construção do sentido, unidade 3. Sempre focando que a noção de interação perpassa toda a estruturação ou intenção que se tenha com determinada atividade textual, em que interage o sujeito e a situação de comunicação, como mostra Ana Cristina Bentes, anteriormente citada. Outros mecanismos de organização textual podem ser abordados. Aqui, procurou-se dar atenção aos elementos mais referenciados nos últimos estudos em linguística textual. É sempre oportuno enfatizar que as leituras complementares são sempre fontes de um saber mais graduado, mais ampliado. Aproveite as sugestões que seguem em seu livro. Para finalizar, queremos salientar que o estudo ora promovido em nada se aproxima de uma abordagem conclusiva. Fizemos questão de sempre dizer a você, caro aluno, que os estudos estão sempre começando, ou seja, sempre há um caminho que o levará a ampliar seus conhecimentos. As considerações expostas no livro permitem um domínio de noções basilares, permitem o acesso às discussões voltadas para o que tem a dizer de teórico em linguística textual. Não deixe de explorar cada vez mais isso. E a vocês, bons estudos!